novamente. Hoje começou um pouquinho mais tarde, mas tudo bem. A gente está todos estamos isolados preparando essa live para você aqui no Facebook ou no YouTube. Já compartilha ou se inscreve, como sempre, todos os dias. Hoje a gente está falando aqui com Pedro Paulo Bicalho, ele que é psicólogo e presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. E a gente também vai falar com a profissional de psicologia, a Elaine Aldi. Falei certo, Elaine? Falou. A gente vai chamar ela de Nani, porque é o apelido dela durante a transmissão. E também com Jandira Fegali, deputada federal médica, também aqui no Front com a gente todos os dias. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde mental. Você está surtando aí na sua casa? Porque eu tô quase, eu vou pintar meu cabelo de azul daqui a pouco, mas você também pode ajudar aqui, aproveitar essa live para encontrar caminhos no seu isolamento. Pedro Paulo e Elaine ajudam a gente. Como sobreviver ao isolamento, a essa quarentena? Pedro, depois Elaine. Bruno, só antes do Pedro e da Elaine, primeiro eu quero agradecer muito, viu, Pedro e Elaine, porque você falou que vai pintar de azul. Acho que na hora que vocês me verem fazendo escova é porque eu surtei, né? Tirei meus cachos. Mas é só uma questão importante, viu, Pedro e Elaine, é porque a gente está numa crise pandêmica, né? E as pessoas, quando falam de saúde, esquecem que a cabeça faz parte desse debate, dessa discussão. E talvez nunca tenha sido tão importante a gente falar desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio das pessoas que estão hoje, cada um no seu espaço, cada um no seu canto. Nunca foi também tão importante ficar em casa, cumprir esse distanciamento físico, né? Não é nem isolamento social, porque nós estamos juntos aqui, né? Mas esse distanciamento físico, e obviamente que isso repercute de forma diferente na cabeça de cada um, a depender do histórico de cada um e do nível social de cada um, né? Tem pessoas que podem estar em casa, numa casa confortável, em quartos separados, com a sua internet, com a sua TV, e outros não, né? Outros, às vezes, estão num único cômodo, com 10, com 15, com 20, com dificuldade de subsistência, de comprar alimentos, sem dinheiro. E isso, obviamente, repercute de forma diferente em cada família, em cada lugar. Por isso, Pedro, é fundamental você estar aqui, porque você olha esse conjunto de profissionais, que sou presidente do Conselho, então você tem relatos de todo tipo de profissional que lida com uma quantidade imensa de pessoas, e a Elaine, que trabalha na atenção básica, está lidando exatamente com essa realidade muito concreta da comunidade, né? Por isso a importância do olhar diferenciado de vocês dois, né, e que ao mesmo tempo se cruzam e fazem uma interseção importante, nesse momento que a gente precisa lidar com o confinamento, até onde as pessoas suportam e como elas podem suportar e o que fazer. Então eu quero agradecer demais a gente nesse feriado que muita gente poderia estar viajando, né, e que nesse momento não pode, porque é uma sexta-feira santa da paixão, onde a questão religiosa se sobrepõe a muitas cabeças, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês, mas a gente fazer essa abordagem diferenciada mesmo da cabeça como uma coisa central e fundamental do equilíbrio orgânico e da saúde das pessoas. Então, eu quero agradecer muito e passar a palavra para vocês aí, como pessoas fundamentais num momento como esse. Bom, primeiro eu queria agradecer, obrigado, Jandira, obrigado, Elaine, por estarmos juntos aqui nessa live, né? Sem dúvida nenhuma, esse é um momento importante para a gente colocar em discussão a importância do cuidado em saúde mental nesse momento que nós vivemos, né? E eu acho que, para começar a conversa, né, o Brasil ele possui hoje mais de 360 mil profissionais de psicologia, é o país com o maior número de psicólogos do mundo, e nós somos, no Brasil, 20% dos atuais 1.700.000 psicólogos que existem no mundo. Portanto, nós estamos falando de uma profissão que se construiu de uma forma numérica bastante evidente, né, no nosso país. E talvez um dos nossos maiores orgulhos, né, enquanto psicologia brasileira, é o fato de que, sobretudo depois do período de redemocratização, né, naquele momento em que estava surgindo uma nova Constituição, o SUS, o ECA, aquele foi um momento em que a profissão ela mudou sobremaneira e nós começamos a nos tornar profissionais das políticas públicas, né? Até então, nós éramos profissionais liberais, que estávamos nas nossas clínicas privadas, e hoje, efetivamente, 1/3 do quantitativo de psicólogos do Brasil atua apenas em 2 políticas, no SUS e no SUAS.
que são, nesse momento que nós estamos enfrentando a pandemia, políticas públicas da maior importância. O SUS, por uma questão muito óbvia, estamos vivendo uma emergência sanitária, e o SUAS, porque o coronavírus, na América Latina, ela escancara uma certa ordem colonial do mundo e que faz com que a dengue aqui se encontre com o coronavírus, portanto, falar de políticas de saúde em tempos de pandemia é falar ao mesmo tempo de políticas de assistência social. Então, nós somos hoje 120 mil profissionais de psicologia somente no SUS e no SUAS, o que evidencia a importância do cuidado em saúde mental, né? Que, nesse momento, nós afirmamos categoricamente que somos todos atingidos psiquicamente pelo coronavírus. Ou seja, do ponto de vista psíquico, nós não somos atingidos pelo coronavírus apenas quando nos infectamos por ele, né? Somos atingidos porque nós hoje experimentamos processos psicossociais decorrentes do distanciamento físico, porque nós experimentamos informações as mais diversas, muitas delas contraditórias e desencontradas, sobre a própria importância do momento de isolamento que nós vivemos, algumas delas, inclusive, protagonizadas pelo Executivo Federal, o que faz com que as pessoas, muitas vezes, tenham dúvidas sobre o que elas defendem e como é que elas vão se virar nesse momento. E nós vivemos, sobretudo, um momento em que esses profissionais de psicologia, né, no cuidado à saúde mental, eles estão vivendo, assim como todos os outros profissionais de saúde, efeitos da Emenda Constitucional 95, que fez com que investimentos na saúde, na educação e um desmonte do SUS, em especial pela atenção básica, muito evidentes, que, nesse momento, eles se apresentam, né, como mais uma emergência que nós precisamos enfrentar. Portanto, no Brasil, nós não enfrentamos apenas a emergência decorrente do coronavírus, mas principalmente por uma resposta estatal que é prejudicada por uma emenda constitucional que retira de nós qualquer possibilidade de ampliarmos o cuidado em saúde, e aqui especificamente o cuidado em saúde mental, o que faz com que nós, conselhos de psicologia, de uma forma muito evidente, nós dizemos que, para enfrentar a pandemia do coronavírus, nós precisamos revogar, nós precisamos suspender a Emenda Constitucional 95, e eu acho que esse é um momento propício para a gente perceber a importância do SUS, a importância de entender uma saúde pública que só faz sentido pensada enquanto uma saúde coletiva. Então, eu acho que, assim, a saúde mental, nesse momento, ela é fundamental por isso, porque todos nós estamos psiquicamente atingidos pelo coronavírus, né? O que faz com que as ansiedades, as angústias, decorrentes de uma série de incertezas que são produtos do momento que nós vivemos, em função da velocidade das mudanças e da intensidade com que elas vêm, do medo de se contaminar, do medo de contaminar o outro, do medo de, ao estar contaminado, de sofrer, de se hospitalizar, de morrer, né? Uma instabilidade no futuro que é, inclusive, decorrente das nossas reformas trabalhista e previdenciária. Ou seja, nós vivemos um momento em que a instabilidade política ela se torna uma instabilidade experimentada e vivenciada subjetivamente de forma potencializada pelo momento que nós vivemos. Ou seja, se nós já vivíamos um certo período de instabilidade por todas as reformas que foram aprovadas recentemente, nesse momento, essa instabilidade ela se apresenta para nós em forma de ansiedade e em forma de angústia, né? E, mais do que isso, se apresenta enquanto forma de culpabilização do próprio trabalhador que, nesse momento, precisa defender estar em casa por conta de todas as recomendações que a OMS faz para ele. Ou seja, existe uma sensação generalizada de falta de controle que produz uma série de efeitos psíquicos, né, no nosso cuidado em saúde mental, o que, consequentemente, produz um efeito direto no nosso ato de respirar. E vamos lembrar que nós estamos falando de uma pandemia que é evidenciada como um dos efeitos, né, questões relacionadas ao sistema respiratório, ou seja, cuidar nesse momento da ansiedade, que é efeito de toda essa instabilidade que nós vivemos, é também cuidar do modo como a gente vai enfrentar o nosso
a nossa possibilidade de se manter respirando, mesmo se estivermos contaminados pelo coronavírus. Portanto, nós não estamos falando de uma coisa simples. É complexo, e eu acho que a complexidade do momento que a gente vive, ela é muito evidenciada pelo modo como psiquicamente nós estamos nos relacionando com ela. Não, Pedro, você falou em respirar, eu já estou assim, ó, já estou aqui fazendo a respiração, mas é exatamente isso. Elaine, você que atua nessa unidade de saúde, na ponta, na atenção básica, fala para a gente um pouco da sua experiência. Bom, acho que o Pedro Paulo ele já pôde falar bastante coisa, assim, né, que eu poderia falar também, mas é uma pandemia, acho que nenhum de nós nunca passou por isso na vida, né, então, assim, todos os trabalhadores estão muito angustiados, né, é sempre esse sentimento é um sentimento de impotência, é um sentimento de insegurança, é uma preocupação que a gente tem com os nossos colegas trabalhadores, com os usuários, com a nossa própria saúde, com a nossa família também, né? É um momento que a gente precisa pensar muito no coletivo. Eu acho que essa pandemia está nos fazendo... É um momento importante para a gente se questionar enquanto sociedade, a forma da gente se relacionar com o outro, né? Inclusive, isso mostra muito claro que a gente pensar enquanto sociedade é uma questão de sobrevivência. Eu acho que isso vai muito para além da metáfora. A gente está falando de uma forma concreta que, se a gente não se relacionar bem em sociedade, a gente tende a se extinguir mesmo, né? Então, percebo no meu trabalho que as pessoas têm estado muito mais ansiosas, preocupadas, angustiadas. Algumas pessoas não conseguem trabalhar, né? Algumas pessoas tiveram que entrar de licença também por causa disso. Enfim, o momento é muito complicado para todo mundo. E, pelo que eu percebo no meu trabalho, assim, né, na área de saúde aqui no Rio, as pessoas estão levando realmente a sério, né? A gente precisa levar o coronavírus a sério, não dá para flexibilizar, né, essa questão de ser perigoso, de não ser, de quebrar a quarentena, de quebrar o isolamento social. Isso não é uma possibilidade agora. Então, quando a gente tem poderes públicos que questionam isso, acho que fica tudo muito complicado, né? E você perguntou no começo, como sobreviver a isso, né? Então, assim, acho que sobreviver a isso é o que eu falei mais cedo, é pensar no coletivo mesmo. Enquanto a gente não puder exercer a nossa função de empatia, não tem como, né? E como o Pedro Paulo falou também, é um problema muito complexo. Não dá para pensar só em termos de saúde, né? A Jandira também falou um pouco da questão, né, das pessoas estarem em situações de vulnerabilidade. Então, a gente precisa pensar no como que o nosso país consegue prover políticas de bem-estar social, né? Da forma que outros países estão fazendo, né? Você não age só apenas pensando na questão da saúde, você tem que pensar na alimentação dessa pessoa, na moradia, no emprego. Como é que se provê políticas públicas para pessoas em situação de rua, por exemplo? Né? Para pessoas que são usuárias de droga, que não conseguem ficar dentro de casa. Enfim, tem muitas coisas para se pensar, né? Então, se você reduz o cuidado com a pandemia apenas para a saúde, fica complicado. A gente precisa pensar em muitas coisas para lidar com isso. Pedro e Elaine, Bruno, desculpa eu interferir aqui, mas me vieram algumas coisas na cabeça. Eu posso falar aí, Bruno, você que está mediando? Tá bom. Pedro, você falou do SUS e do SUAS. Eu lembrei que esse ano agora passado nós aprovamos uma lei, conseguimos depois de 19 anos aprovar uma lei que inseriu os psicólogos assistentes sociais no sistema educacional. Né? Na educação básica. Né? Nós garantimos a inserção dos psicólogos e dos assistentes sociais no sistema educacional exatamente para prover, dentro dos planos pedagógicos, essa visão de convivência coletiva, para que a gente pudesse mexer culturalmente nesse comportamento, né? E que a gente pudesse, nesse plano pedagógico, não só contextualizar essa criança e esse jovem, né, que o serviço social e o psicólogo tem esse papel, que a gente pudesse preventivamente atuar nesse planejamento, mas também mediação de conflito, né, e evitar que alguns desastres que a gente tem visto acontecer nessa faixa etária pudessem acontecer. Então, eu acho que foi uma imensa vitória, né, além do SUS e do SUAS, o psicólogo e o assistente social pudessem estar integrados nas políticas educacionais.
é uma lembrança importante, porque nesse momento a questão da educação, que também está paralisada, ela precisa atuar no ensino à distância, e eu acho que não, o psicólogo e o assistente social não devem estar distanciados desses planos pedagógicos à distância. Então, essa é uma preocupação que eu mantenho, porque nesse momento o confinamento para essa juventude também não é uma questão simples. Então, vocês precisam estar dentro desse planejamento, essa é uma preocupação que eu levanto. Segunda questão que eu queria que vocês abordassem, parece um duplo sentido, mas assim, como é que vocês veem esse confronto entre a morte pelo vírus e a morte pela fome, né? Porque, na verdade, me parece, pelas pesquisas, de que as pessoas, mesmo enfrentando a dificuldade da sobrevivência econômica, elas estão apoiando a permanência em casa. O que mostra que o instinto da sobrevivência, sobrevivência em sentido estrito, quero ficar vivo, é maior do que essa tentativa de flexibilização do isolamento. Até porque a gente ainda não está no pico da pandemia no Brasil. Nós podemos ter uma explosão de casos e de mortes se a gente não tiver cuidado, né? Então, quer dizer, a exigência de que o Estado seja o provedor, e é a obrigação do Estado fazer isso, de prover o alimento, proteção do emprego e políticas que mantenham as pessoas mais tranquilas em casa, é uma exigência, e a gente no Congresso está fazendo isso, né? O governo que não está cumprindo. Então, assim, como é que vocês veem a repercussão do comportamento do presidente, do gabinete do ódio com fake news, na cabeça das pessoas? Se mesmo querendo se salvar, se isso tem um impacto no comportamento coletivo, né? De querer sair de casa, se isso de fato confunde, se isso gera uma mudança de comportamento. E terceiro, se a imprevisibilidade no tempo, ou seja, quanto tempo eu vou ter que ficar aqui, como ninguém sabe ainda, até onde isso gera essa tentativa de sair de casa e de não querer cumprir esse isolamento. São as três questões que eu ponho assim para vocês falarem. Eu sei que é difícil responder, mas eu acho que é importante a gente tocar nisso, bem concretamente. Vai Pedro e depois Elaine. Tá bom. Bom, eu acho, primeiro eu queria falar que é da maior importância, né, a presença de profissionais de psicologia e serviço social na educação, né? Não tenho nem mais o que comentar, mas é isso. Nós precisamos reconhecer que a construção de uma didática, ela envolve elementos que vão para além da transmissão de informações, né? Por isso, nós somos completamente contrários ao fato de que, em tempos de pandemia, simplesmente se vire a chave, né, do ensino presencial para o ensino à distância, porque essa chave ela não existe para ser virada, né? A construção de uma didática à distância, ela não se faz de uma hora para outra, né, porque envolve uma série de questões, entre elas o próprio acesso às tecnologias de informação e comunicação, que não é universal, né, e que não é para todos. Então, assim, é muito importante, de fato, que a gente entende a didática também como uma política, né? A construção da didática como algo que é atravessado por muitas outras questões que precisam ser envolvidas, entre elas as questões psicossociais, né? Bom, sobre a questão do morrer pelo vírus ou morrer pela fome, né? Eu acho que, num primeiro momento, se fez mais efeitos, né? Num primeiro momento, as falas do presidente, elas produziram efeitos mais diretos. Eu acredito que cada vez menos essas falas elas estão atingindo de uma forma mais ampla a população. É claro que vão ter aqueles que, particularmente, preferem ficar em casa, mas acreditam que os seus trabalhadores devem estar na rua, trabalhando e se expondo ao vírus. Para essas pessoas, uma fala como essa ela é importante, porque ela, afinal de contas, potencializa, né, toda a lógica de produção escravocrata e colonial que fundamenta o modo como a gente constrói as nossas relações trabalhistas. Então, para essas pessoas, continua sendo importante a fala do presidente ou o fato do presidente sair para ir na padaria abraçar pessoas. Mas eu acredito que a grande parte da população, e eu queria chamar a atenção aqui para a população de periferia, que já reconheceu, que já entende
qual é a importância do distanciamento físico, né? Porque já reconhece qual é a importância de uma política a ser produzida preventivamente para que mais tarde a gente não produza colapsos nos nossos sistemas de saúde e o nosso próprio processo de hospitalização, né? Agora, eu acho que também é extremamente importante, né, mencionar, e aí, Jandira, você falou sobre a importância da educação na questão do comportamento, né? É importante lembrar que nós estamos vivendo um momento de intensas modificações das nossas condutas corporais como expressão do afeto, né? Talvez esse seja o primeiro grande efeito do processo de isolamento que nós vivemos, né? Nós passamos de uma hora para outra ter que aprender a se comunicar de um outro jeito, a expressar afeto de um outro jeito, a estar na rua de um outro jeito, né? E isso, sem dúvida, não se faz apenas com informação, né? Ou seja, existe uma expressão do afeto que ela é construída culturalmente, né? E, por isso, pensar em estratégias de enfrentamento ao coronavírus é pensar essas estratégias associadas à cultura que a gente vive. Não adianta importar as estratégias francesas, espanholas ou italianas que foram utilizadas na Europa e na América do Norte. Nós precisamos entender que existe uma estratégia de enfrentamento latino-americana que vai produzir efeitos para nós. Que é um exemplo? Nós vamos, por muito tempo, ainda reconhecer os efeitos dessas despedidas que estão sendo feitas nesse momento a partir de um velório que não existe. Nós, culturalmente, construímos uma forma de despedir dos nossos mortos que, nesse momento, não está sendo possível. E isso vai ser potencializado pelas mortes que vão continuar a aparecer de uma forma muito mais intensa. Existem efeitos psicossociais nessa não despedida que nós estamos construindo, em que nós estamos rompendo com uma tradição histórica e cultural do modo de fazer velório, que ainda vai dar muita discussão para os psicólogos para muito tempo depois da pandemia, né? Esse é um exemplo. Então, assim, modificar condutas corporais, modificar a expressão do afeto, modificar as nossas construções culturais e subjetivas não são coisas pequenas. E, por isso, o cuidado de saúde mental, nesse momento, precisa estar muito atento a isso. Nesse momento, nós ainda não estamos preocupados com o que vai acontecer com os netos que não conseguem se despedir das suas avós no momento que elas morrerem. Mas isso vai produzir efeitos e a gente vai precisar pensar como é que a gente vai lidar com isso, em especial numa cultura latino-americana como a nossa, em que os rituais de despedida são completamente diferentes de outros países, né? Se os europeus não sentiram tanto o modo deles modificarem, o modo de expressar afeto, sem dúvida, nós latino-americanos vamos sentir muito mais pela própria maneira como nós lidamos com isso no nosso cotidiano e culturalmente é construído. Então, assim, são alguns exemplos para a gente pensar a importância de pensar a saúde mental num momento como esse. Nani? Oi. Isso que o Pedro Paulo estava falando em relação à cultura do Brasil, né, de ser uma população mais calorosa, mais afetuosa, isso é algo que eu percebo que está sendo muito afetado assim, né, no nosso dia a dia, e que a gente tem que ter um cuidado muito grande para lidar tanto com os profissionais quanto para lidar com a própria população. Eu costumo brincar assim, no trabalho que a população fala com a mão, fala com os abraços, né? Então, eles às vezes, quando vão pedir informação para a gente, eles chegam se aproximando, eles querem tocar, eles querem abraçar, e a gente tem que ter muito tato para poder dizer, por favor, vamos manter uma distância, isso não é só por mim, isso é por mim e por você. Dependendo da forma que você fala isso para a pessoa, ela às vezes vai ficar muito ofendida. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento mais importante ainda para a gente aprender como dizer o não. Porque, às vezes, um não bem dado é bem mais afetuoso do que um sim mal dado, né? Então, acho que esse é um outro momento para a gente pensar em como que a gente acolhe essa população. Ainda mais pensando que, nesse momento, a gente está atendendo prioritariamente os casos de síndrome gripais, né, as situações mais graves, descompensadas. Como que a gente diz para aquele sujeito que chega, né, ao serviço solicitando ajuda? Ele tem um sofrimento ali, não importa se é físico, se é emocional. E como é que você diz para a pessoa, não, o seu problema não é importante agora?
né? Então, claro que é. Todo mundo sabe onde aperta o próprio calo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Em relação à pergunta que a Jandira fez entre escolher, né, morrer de fome ou morrer pela doença, eu acho que é uma das coisas mais cruéis que eu já pude presenciar assim na minha vida, sabe? Porque quando a gente pensa em um país, né, um estado que possa oferecer políticas de bem-estar social, você vê nesse panorama que a gente está, de repente oferecendo ajuda de R$200. O que são R$200, gente? R$200 você não paga aluguel, você não paga comida, então você fica pensando, o que eu faço? Então, assim, tem muitas pessoas que ainda continuam se expondo, né, devido à assédio moral dos patrões. Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante lá, né, no nosso ambiente de trabalho. Tem gente que tem medo, tem gente que pensa até em perder o emprego, mas prefere ficar em casa. Eu acho que é um dilema muito cruel para o trabalhador. Eu acho que, né, para o trabalhador e para a gente enquanto sociedade, eu acho que isso era uma coisa que não deveria nem ser questionada. A gente precisa pensar na sobrevivência da gente, né? E como que a gente vai se tornar uma sociedade diferente daqui para frente. Não, é verdade. E esse dilema, né, que foi imposto praticamente nessas últimas semanas, né, entre você pegar a doença ou morrer de fome, realmente impacta todo mundo, principalmente a base mais vulnerável, né, da nossa sociedade, que depende o máximo possível de, enfim, às vezes um trabalho informal, do dia a dia, estar na rua, circulando, podendo vender alguma coisa. Elaine, você... Oi, Pedro, fala. Só comentando isso que você acabou de falar, né? Como a Elaine acabou de falar, né? É muito cruel colocar essa falsa dicotomia, né? Porque o que você escolhe? Morrer do vírus ou morrer da fome? Gente, morrer só é uma escolha numa construção necropolítica da vida, né? Morrer não é uma escolha para ninguém, nem de vírus, nem de fome. Morrer é um verbo intransitivo. Ele não depende de nenhum complemento, né? Colocar como se fosse uma escolha, morrer disso ou daquilo, nada mais do que escancarar uma necropolítica, escancarar uma política da morte que tem sido efetuada no Brasil e que não começou com a pandemia e que é escancarada num momento como esse, né? E é importante lembrar disso, né? Eu acho que assim é uma falsa dicotomia que se coloca para nós. No que você prefere morrer? Eu prefiro afirmar a vida, né? E não ter que escolher se eu morro disso ou daquilo. Vamos dizer aí, Pedro, que não tem nem porquê, né? Porque o governo tem todos os instrumentos, todos, a começar pelo dinheiro que ele tem na mão. Essa não é uma opção, não precisa dela, porque o governo tem muito dinheiro na mão hoje, muito dinheiro e todas as condições dadas, não só pelo dinheiro que tem, mas pelo Congresso Nacional, de prover com sobra as condições de vida da população brasileira, com sobra. O problema é que precisa ficar claro para a sociedade brasileira é que é a opção deste comando de governo que está fazendo isso, né? Você veja, nós aprovamos a renda emergencial mínima há 20 dias quase. Começaram a pagar quase 20 dias depois, assim mesmo, com muito problema, né? Com muito problema. É o CPF, não faz pela internet, mas como assim? Você acabou de dizer, os alunos não têm internet nem para entrar no ensino à distância, querem que as pessoas tenham internet para fazer o CPF, para fazer, ou seja, é não conhecer o Brasil profundo. E acho que há uma decisão de eliminar demandas, demandas mesmo. É a necropolítica, porque a gente fala necropolítica, muita gente não sabe o que é esse conceito, mas é a eliminação de demanda opcional, ou seja, deixa morrer, né? Então, essa é uma preocupação que a gente precisa dizer todo dia, né? E, a partir daí, jogar para a pergunta, que é o seguinte, diante dessa imprevisibilidade que eu falei antes, né? Muita gente hoje, muitas unidades familiares se confinaram juntas, né? Mas tem muita gente que está sozinha em casa também, né? Que acabou se confinando só. Né? E tem muita gente que está confinado com a família e numa situação de dificuldade. Aí a gente diz assim, diante do imprevisível, ou seja, eu não sei o que vai acontecer e nem por quanto tempo eu vou ter que ficar aqui, né? Quer dizer, o que fazer?
né? O que as pessoas devem fazer para aguentar este tempo? Que tipo de rotina? O que a gente pode orientar, né? O que fazer? Né? E, diante disso, se esse atendimento à distância, seja no privado, né? A pessoa com seus pacientes que já existem, ou que tipo de ajuda psicológica existe no público. Quer dizer, primeiro, o que fazer, e segundo, que tipo de ajuda cada pessoa pode buscar e onde tem. Eu acho que isso é importante vocês falarem. Jandira, antes do Pedro e da Elaine responderem a sua pergunta, que, aliás, é excelente, porque a gente faz aqui um serviço público essencial nesse momento, eu quero só chamar a atenção para alguns comentários que a gente tem recebido nas nossas redes aqui enquanto a gente está transmitindo. Ana Cláudia de João Pessoa, Sandra Helena de Santa Cruz, Antônio Pereira de Araripina, Pernambuco, ou seja, o Brasil inteiro está ouvindo a nossa conversa e está tirando muita coisa muito legal daqui. Leonardo Miranda postou: orgulho do nosso presidente do conselho, Leonardo, psicólogo. Virginia Assis, lá de Belo Horizonte. JB Faria, excelente a fala da Elaine, mandou também aqui um feedback para você, Elaine. Juliana Gomes, parabéns por ter aberto espaço para o tema. Enfim, muita gente falando, elogiando aqui o conteúdo da nossa transmissão, e agora eu passo para vocês para poderem responder a Jandira. Vai, Pedro. Tá bom. Bom, eu acho que a primeira coisa, né? A primeira coisa é a gente entender que nós vivemos um processo que é coletivo, né? E não individual. E por isso é importante que a gente não se culpabilize, que a gente não se entenda de forma estigmatizada, né? Nesse momento, tem muita gente que tem medo de tossir ou de espirrar, né? Do que vão, né? Do que vai acontecer, né? Se alguém estiver espirrando. O Bruno já se apontou ali, ó, Pedro, público, você viu? Né? É rinite, é bronquite. Já teve alguém que se apontou aqui. O Bruno está cheio de culpa ali, ó. Gente, então, se eu vou no mercado e eu vou ter que casa, tossir, eu começo assim, ferrou, porque eu vou ser expulso ou vou ser espancado aqui. Está todo mundo com medo na fila. A gente pode fazer um experimento social, né? Vai no Mundial e espirra para ver o que acontece. Mas, olha, assim... Não vai ter nem mais aniversário do Mundial aí no Rio, né? Olha, a gente fazendo assim, propaganda de supermercado, pelo amor de Deus. A que ponto chegamos? Aliás, Mundial não, Guanabara. 2 públicos, chega. O mais importante agora é a gente entender que nós vivemos um processo coletivo, né? Portanto, estigmatização, culpabilização, não são palavras que ajudam num momento como esse, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender que nós vivemos um contexto que propicia a tristeza, que propicia alteração de apetite, alteração de sono, que potencializa muitas vezes expressões da violência, porque muitas vezes estar juntos, confinados, não é uma experiência tão tranquila para todo mundo. Mas a gente precisa entender que a gente precisa manter viva a nossa rede socioafetiva, mesmo que seja viva através das redes virtuais, né? E é preciso que a gente procure um profissional qualificado quando as nossas próprias estratégias de viver num momento como esse, elas não estão sendo suficientes para a nossa própria estabilização emocional, né? Quando os sintomas forem persistentes, quando experimentarmos um sofrimento intenso, quando isso comprometer o funcionamento social e cotidiano de nós precisamos recorrer a uma escuta qualificada. E aí, nesse momento, é importante lembrar que existem profissionais de psicologia nas políticas públicas, né? Muitos deles estão trabalhando em serviços essenciais, na saúde, na assistência social, na segurança pública. E é importante lembrar que, desde 2018, profissionais de psicologia podem prestar serviços psicológicos por meio de tecnologias de informação e comunicação. Existe muita gente fazendo isso hoje, né? Para vocês terem uma ideia, nós tivemos na primeira semana, né, de isolamento social 140 mil acessos na nossa plataforma de cadastro para profissionais de psicologia que vão atender atender à distância. Então, assim, isso cresceu, tem muita gente fazendo isso agora. Então, assim, é preciso pensar que quando a gente não consegue lidar com as nossas próprias questões, uma escuta qualificada ela é mais do que fundamental. E nós estamos nas políticas públicas,
mas estamos também atuando nos serviços privados. Enfim, é importante que a gente reconheça uma forma de procurar ajuda, né? E eu costumo ouvir algumas coisas curiosas, como, por exemplo, psicólogo, ter vontade de passar gel toda hora na mão é toque, né? Nesse contexto, não. Nesse contexto, está sendo anunciado para nós a importância de Vou passar, então. Se eu tenho aquela vontade... Está liberado, Jandira. Passa aí. 5 minutos de passar álcool gel na mão, isso não necessariamente é sintoma de toque, né? Isso faz parte desse contexto que a gente vive agora, né? Como, por exemplo, muita gente fala, eu começo a ouvir a televisão falar dos sintomas do coronavírus, eu começo a sentir, né? Eu ouço a televisão dizer do problema respiratório, eu começo a sentir dificuldade de respirar, né? Isso é mais do que normal num momento como esse, em que a gente está sendo bombardeado por informações, né? Somatizando, né, Pedro? Tem medo, e que a gente tem medo, e que a gente também acha que isso pode acontecer com a gente. Agora, é bom desligar das notícias um pouquinho, não é, Pedro? Desligar um pouco das notícias, ouvir uma música, conversar mais, ler alguma coisa, ir para a cozinha, cozinhar, fazer outras coisas, não é? Criar uma rotina, não é? Exato. Mas não necessariamente precisa achar que precisa se medicalizar por isso. Claro. Né? Existe um contexto que está adoecendo todos nós coletivamente, né? Mas é preciso pensar que alguns de nós não conseguem lidar sozinho com isso. E, por isso, a importância da ajuda especializada. Você podia deixar aqui para nós o link da internet de vocês, que se alguém precisasse se cadastrar e pedir, você podia divulgar aí para nós, porque a gente divulga nas redes também, porque isso pode ajudar as pessoas, né? Seria bom. Claro. Você deixa, depois a gente divulga depois dessa live. Mas se quiser falar agora, www.crprj.org.br. CRP, Conselho Regional de Psicologia, né? CRPRJ.org.br. Beleza. Ótimo. Você que está acompanhando aqui a live, eu vou deixar aqui na descrição, no post aqui em cima ou aqui embaixo, o endereço do conselho. Vai, Elaine. Vai entrar agora. Vai, Elaine, fala um pouquinho. Isso que o Pedro falou é fundamental, a gente pensar que tudo que a gente está sentindo agora não é algo individual, né? É um contexto que a sociedade do mundo inteiro estão vivendo. Então, é importante que a gente pense que vai ser muito comum a gente perceber que as pessoas estão mais ansiosas, que as pessoas estão mais irritadas. A gente vai conseguir perceber mais alteração no apetite, né? Tem gente que vai comer mais, tem gente que vai comer menos, tem gente que vai usar mais bebida alcoólica, mais tabaco ou outras drogas. Então, vai ter essa busca, né, por algo que traga algum tipo de tranquilidade para o corpo, já que a gente está sendo bombardeado por tudo isso o tempo inteiro. Tem pessoas que vão ter alteração no sono, tem gente que vai dormir mais, tem gente que vai dormir menos, tem gente que vai ter muito pesadelo. Tem gente perguntando o impacto na sexualidade também. Também. Tem gente que acaba ficando hipersexualizada, tem gente que fica totalmente sem libido, né? Enfim, a gente... E tem gente que fica com mais libido, né? Faz o quê? Sim, né? Sim. Tem gente que fica subindo pelas paredes aqui. E tem pessoas que... Tem gente que diz que masturbação é terapêutico. Aí a gente fica perguntando se é essa, né? Tem gente que acaba fazendo isso de uma forma compulsiva, né? É importante entender por que precisa recorrer tanto a isso, né? Enfim, mas pensando aqui também, esse momento de isolamento social pode ser muito complicado para algumas famílias que possuem problemas de relacionamento. É um momento que a gente precisa ter atenção nos índices de violência, especialmente a violência doméstica. Violência doméstica, essa subiu muito, subiu demais. Pois é, mas ela não subiu porque o marido não sai de casa, não, tá? Isso é uma coisa que já existe. Imagina, subiu porque tem um machismo estrutural, né? Pelo amor de Deus. Ninguém bate em ninguém porque está em casa, né? Claro. Pelo amor de Deus, né? Dá pra gente ter cuidado com isso, porque isso foi dito, né? Isso é uma coisa muito preocupante. Isso é um absurdo, Enfim, como ficar nesse isolamento social sem pirar? É difícil. Vai ter alguma hora que a gente vai ficar mais angustiado, menos angustiado, né? Acho que é um momento importante para a gente pensar no nosso estilo de vida, o que a gente abre mão, né, de autocuidado
devido às demandas da vida, de ter que trabalhar, de ter que estudar, de ter que ficar o tempo inteiro fora de casa, de ser uma ótima mulher, uma ótima esposa, uma ótima filha, né? Enfim, tudo isso, né? E talvez aproveitar esse momento um pouco para relaxar. Não no sentido de ter que ficar em casa produzindo um monte de coisa. Eu vou estudar, eu vou ler, não vou fazer um monte... Não. Talvez seja um momento agora para dar uma parada, pensar no que você gosta de fazer, o que te faz se desligar um pouco de tudo que está acontecendo. Isso que você falou dos noticiários. Não dá para ficar com a televisão ligada o tempo inteiro, ficar buscando notícias o tempo inteiro, entendeu? Vai chegar uma hora que vai até faltar o ar, né? É isso, a gente começa a somatizar e daqui a pouco a gente até pensa, né? Será que eu estou contaminado? E às vezes você está tendo uma crise de ansiedade, né? Então, acho que é isso, é um momento de você se reconectar mais consigo próprio, de tentar descobrir o que você gosta de fazer, cuidar da sua casa. Costumo dizer que o estado da nossa casa, ela reflete como que a gente está, então se a casa está bagunçada, é importante a gente ficar atento a isso, né? O que na minha vida está tão difícil assim de lidar que eu não consigo organizar nada, né? Então, acho que é um bom momento para você fazer isso, sem se cobrar, né? Como o Pedro falou, sem se sentir culpabilizado, que tudo bem, vai ter dia que você não vai conseguir, não tem problema, né? E foi como eu falei mais cedo também, gente, a gente não consegue viver sozinho, é impossível. Então, assim, procure os amigos virtualmente, gente, pelo telefone, né, por uma live, nada de ir à casa das pessoas, nada de fazer socialzinha final de semana, só com os amigos, não pode fazer isso. Mas procure mais as pessoas, né? Às vezes até aquelas pessoas que você não consegue ter contato no decorrer da vida por causa da correria, procure essa pessoa, saber como é que ela está, como que ela está lidando com isso. De repente, ela tem um jeito de lidar que pode te ajudar. Então, assim, poder trocar ideia, poder se acolher. Essa, para mim, acho que é a parte mais importante. A gente nunca deixar de procurar as pessoas que a gente ama, nossos familiares. Enfim, acho que é isso. Elaine, eu acho que você falou uma coisa muito legal. Eu já vi isso aqui na internet algumas vezes. Porque, assim, no início da quarentena, como uma coisa muito nova para todo mundo, para você, para a gente, enfim, para todo mundo, até para a Jandira, que é deputada, vinha sempre para Brasília, agora está em outra rotina. Então, assim, todo mundo está passando por esse estresse de tentar se adaptar, uns mais rápido, outros menos, e muita coisa na internet diz assim, faça uma rotina, importante ter uma rotina, acordar a tal horário, você faz atividade física em casa, aí você vai ler ou vai cozinhar, enfim, depois você vai fazer seu trabalho. Mas, assim, existe uma coisa também, tipo, poxa, sua quarentena não precisa ser 100% produtiva, e se você, esse dia você não tá bem, cara, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que tem essa pressão também, né, de ser 100% produtivo. Sim. Nessa quarentena, né? Também é uma pressão de isso gera uma série de coisas na cabeça do povo. Para a gente encerrar, a gente está caminhando aqui já para o final da nossa live, eu queria saber de você, Elaine, e provavelmente o Pedro também vai com certeza falar com muita compreensão. Oi, eu vou repetir. A gente está caminhando para o final da nossa live, eu queria ouvir de você, Elaine, e do Pedro, como está sendo esse impacto na saúde mental dos trabalhadores que estão na ponta e tendo que lidar também com o desgaste, o estresse, que é uma coisa também que eles mesmos não sabem como vai ser lá na frente, por quanto tempo vai ser essa pressão. Queria que vocês comentassem isso. Uhum. Eu queria agregar uma pergunta, posso? Eu acho que vocês falaram uma coisa muito importante, e eu tenho tentado, de alguma forma, falar isso, é que as pessoas começam a achar que tem que ser super-heróis nessa fase, né? Ninguém tem que ser super-herói nessa fase ou super-heroína nessa fase. Entendeu? É um momento difícil para todo mundo, é importante saber que está todo mundo vivendo um momento difícil, né? O vizinho do lado, a pessoa que está do seu lado, o vizinho da frente, ou seja, o mundo inteiro está vivendo um momento muito difícil, né? Não é um problema só seu. E ninguém individualmente tem culpa de nada, né? Então, assim, cada um vai encarar isso da forma que conseguir encarar, né? E é como diz, a gente não precisa ser produtivo todo. Tem dia que se eu quiser dormir o dia inteiro, eu vou dormir o dia inteiro e ponto. Não precisa estar tudo arrumadinho, tudo certinho, eu tenho que fazer tudo arrumado. Ou seja, a gente não precisa se exigir tanto, né? Eu acho que nesse momento, se a gente conseguir cuidar do outro e cuidar de si próprio, já está bom, não é? Cuidar do outro e cuidar de si próprio. Eu acho que esse aspecto da gente conseguir procurar as pessoas que a gente não fala há muito tempo, né? Cuidar do outro afetivamente, essa rede de afeto e solidariedade, eu acho que é a mais importante nesse momento.
Eu, como sou uma agente pública que tem que legislar, que está em sessão da Câmara, a média de trabalho está assim, de 12 horas por dia. É um gasto, e vocês também têm seus pacientes, tem um monte de coisa, vocês também devem estar trabalhando muito por dia. Mas eu acho que as pessoas, assim, esse grau de exigência que as pessoas estão tendo delas próprias, às vezes, gera crise de ansiedade. Então, eu acho que a principal mensagem é essa. Ninguém precisa ser super-herói nesse momento, é se cuidar e cuidar do outro da melhor forma que puder. Eu acho que isso é fundamental. A segunda questão que eu queria deixar a pergunta no ar para vocês terminarem é o seguinte: na avaliação de vocês, nós vamos sair melhores dessa crise como pessoas? Acho que essa é a pergunta mais importante para deixar aí. Quer, Pedro, começar a seguir a ordem? Tanto faz, pode ser. Então, a primeira pergunta é sobre os trabalhadores na ponta, né? Então, sempre, eu acho que a gente precisa lembrar o tempo todo disso, né? O fique em casa, ele não serve para todo mundo, né? Porque tem gente que não tem casa para ficar nessa casa, e a gente precisa lembrar muito da população em situação de rua e da necessidade de políticas específicas para essa população. E existem trabalhadores que trabalham em serviços essenciais, e esses também não têm o direito de ficar em casa. Talvez por isso acentuar a responsabilidade social de cada um de nós que pode ficar em casa em nome daqueles que não podem, né? Então, se esses já estão na rua porque trabalham em serviços essenciais ou porque a rua é a sua própria casa, evitemos exatamente de ir para a rua, porque já existem essas pessoas que não podem deixar de ir, né? E é muito bom, assim, lembrar para esses trabalhadores da ponta, né, esses trabalhadores dos serviços essenciais, que não é por acaso que eles são essenciais, né? Porque todos nós, para continuar vivendo, inclusive nas nossas casas, nós dependemos dos profissionais de saúde, dos profissionais de limpeza, dos profissionais que estão servindo alimentos, né, dos supermercados, enfim, né? E é muito importante que a gente cuide da biossegurança desses trabalhadores. Então, uma fala aqui diretamente para os gestores, é muito importante 3 palavras: EPI, protocolo e ambiência. Essas pessoas precisam ter equipamentos de proteção individual, elas precisam ter protocolos para saber como atuar num momento como esse, e elas precisam de uma ambiência adequada, né? Então, assim, são trabalhadores que a gente precisa também cuidar da segurança deles para que a gente possa continuar tendo o direito de continuar nas nossas casas, né? Quanto ao grau de exigência, é isso, é reconhecer a humanidade que habita em cada um de nós, né? E que não é sempre que a gente consegue, que não é sempre que dá, né? Ser humano é isso, né? É ser muitas vezes aquele que não consegue, né? E beleza não conseguir, né? De vez em quando a gente pode se permitir a isso. E a pergunta final, né? Eu particularmente acredito que nós sairemos melhores, sim. Eu acho que a gente vai produzir outros valores a partir disso como humanidade, né? Eu sou uma pessoa otimista e eu acredito que sim, que essa vai ser uma boa puxada de orelha na humanidade, né? Eu acho que o planeta ele tá nos cobrando algumas dívidas que nós temos com eles. Eu acho que esse é um momento bom para isso. Isso aconteceu, né, em outros episódios históricos que ficaram reconhecidos como acontecimentos, né, porque modificaram nosso modo de viver, modificaram as nossas epistemes, né, nossos modos de reconhecer o modo como a gente se conhece, e eu acho que esse vai ser mais um, né? Acredito, sim. Uhum. Elaine, Bruno... só emendando, que acho que o Pedro não falou sobre a questão dos profissionais, né? Como tem sido isso. Falou. Então já pode da repercussão sobre a cabeça deles, né? Acho que não. Sim. Então, eu acho que os profissionais, pelo menos os profissionais de psicologia, que são aqueles com quem eu tenho mais contato, né? Estão se reconhecendo como importantes. Eu acho que tem sido muito bom para eles, né? Apesar de todo o sacrifício que é estar na ponta no momento em que se pede para estar em casa, apesar disso, os profissionais eles estão se reconhecendo a importância do trabalho deles. E isso tem sido experimentado por eles
de uma forma muito bacana, assim, em que pese todas as dificuldades que eles têm hoje ainda, né? Em especial com os EPIs, né? Em especial, profissionais de saúde, hoje nós temos uma dificuldade imensa de máscaras para todo mundo, e isso é muito grave, e a gente precisa entender isso como precisamos potencializar um projeto de país em que a gente assegure a segurança desses que têm a missão de cuidar de nós, né? Mas, de um modo mais amplo, eles estão experimentando tudo isso de uma forma muito potente, assim, reconhecem que são reconhecidos como profissionais de importância. E talvez por isso potencializar em cada um de nós a importância de dizer isso para eles, né? Então, se a gente conhece um trabalhador que nesse momento não pode ficar em casa, vamos lembrar de agradecer a ele por isso, né? E de fazer com que ele também sinta que nós reconhecemos que ele é importante para nós. Bom, respondendo em relação aos profissionais, eu acho que eu cheguei até a comentar um pouco mais cedo, né, que não tem como isso não afetar a saúde mental dos trabalhadores. Eu não tenho contato só com psicólogos, né, como eu trabalho na atenção básica, a gente acaba tendo contato com os mais diferentes profissionais. Inclusive, grande parte deles não trabalha apenas na atenção básica, tem os que trabalham em hospital, enfim, né, tem as pessoas que fazem plantão em outros lugares, e especialmente as pessoas que eu vejo que trabalham em hospital, eu percebo uma angústia muito grande, assim, né, porque eles acabam tendo um contato mais direto com pessoas que estão fazendo tratamento, estão contaminadas no momento, enfim, a gente tem buscado se apoiar sempre, né, conversar, falar que está difícil. Muitas pessoas, às vezes, falam, depois de tudo isso, eu vou ter que procurar psicóloga. Eu falei, não, mas a psicóloga também precisa de psicólogo, assim, né? Tipo, todo mundo tá sofrendo, então vamos ficar juntos, vamos nos cuidar, né? Tem sido possível, né? E eu acho que, né, como o Pedro falou, é um momento da gente entender por que a gente fez o nosso juramento ético, né? Acho que isso tem sido mais pesado, assim, no sentido... Não pesado, como é que eu vou dizer? A gente sente a real responsabilidade que a gente tem enquanto profissional de saúde, né? Isso é bacana, isso eu acho que é importante para a gente pensar. E se a gente vai ser uma sociedade melhor, eu espero que sim. Eu acho que muitas pessoas já estão revendo o seu posicionamento na vida, em relação ao aspecto econômico, financeiro, trabalhista, né? Eu acho que toda crise é um momento importante para a gente repensar valores da nossa vida, nossas condutas. Então, eu sempre acredito que pode sair coisas boas de crise, né? Não é à toa que, quando a gente trabalha com um paciente em crise, a gente considera esse um momento crucial, né? Embora a gente esteja num sofrimento intenso, é a partir dali que pode haver uma mudança, né? A própria crise nos convoca a isso. E eu acredito que a gente vai ser uma sociedade melhor, assim. Eu aposto nisso. Bom, eu também acredito nisso, viu? Eu também estou no campo dos que estão acompanhando o sofrimento, mas no campo dos otimistas, eu também acho isso. Mas eu acho que será assim, Pedro, se a gente conseguir gerar uma consciência desses debates também, conversando, porque o nível de revolta e de indignação das pessoas também é muito elevado, né? Então, a gente precisa ir gerando essa consciência, porque a gente precisa mudar a agenda do país e precisa mudar essa consciência para que as pessoas saiam melhores, mas saiam sabendo também para onde ela quer ir. Nós vamos ter que construir isso juntos, né? Mas eu também estou no campo dos otimistas, igual a vocês. Viu, gente? Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Antes da gente fechar, eu vou... Bom, primeiro fazer um aviso aqui. Você que está acompanhando pelo Facebook, estão vendo Quarentena com Cachorro, vão haver latidos aqui. Eu estou ouvindo esse latido. Mas se inscreve no YouTube, compartilha esse link no Facebook. E antes da gente fechar e dar tchau nessa transmissão, eu quero ouvir do Pedro e da Elaine a gente tem feito isso nas últimas lives. O que você falaria para o presidente? Joguei e ficou um silêncio aqui, gente. Jogou e saiu correndo? Joguei a bola. Jogou a bola para vocês chutarem. Elaine e Pedro, vamos lá então. Vamos inverter agora no final. Vai. Agora eu tenho que responder primeiro? Agora foi, Nani. Mulheres, coragem, mulher. Vai. Tenha consciência, senhor presidente. O peso de você ser o responsável pelo país é muito grande, então você tem que honrar por isso. Faça o seu trabalho e cuide da população. Vai, Pedro. Boa. E aí, Pedro?
Bom, o que eu falaria para o presidente, né? Reconheça a responsabilidade do lugar que você ocupa. Reconheça que desse lugar você produz caminhos de vida e de morte. E reconheça, sobretudo, que liderar um país com 210 milhões de habitantes, que hoje é o primeiro país em assassinatos de pessoas LGBTIs, que é o 5º país em assassinato de mulheres, né, que é o 7º país em assassinato de crianças e adolescentes, liderar esse país precisa ser a partir do reconhecimento de que nós vivemos um país em que a desigualdade social ela é o primeiro ponto a ser enfrentado, né, por uma liderança. Então, reconhecer que nós somos um país fundado por 400 anos de uma história de escravização e de colonização, e que isso produz efeitos nos habitantes desse país. E que, portanto, enfrentar a desigualdade talvez seja a maior a primeira dos desafios, né? E lembrar também, né, já que eu estou falando com o presidente, né, lembrar para o presidente que um país sem educação, um país sem ciência, um país sem saúde, é um país que jamais vai conseguir ter a sua autonomia, né? A nossa autonomia se faz pela valorização dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação. Respeite, por favor, nós, professores, né? Falo aqui do nome da minha categoria profissional. Respeite a universidade pública. Entenda que sem universidade, que sem ciência, sem cultura, nós não construímos um país. Jandira. Não peça não, Bruno. Não me peça. Os dias vão passando, as lives vão vindo e ela vai dando cada vez mais uma orientação diferente, mas hoje pode ser que seja... Eu queria falar uma coisa super rapidinho. Fala. Eu acho que já que a gente está falando em crise, eu acho que é um momento fundamental para a gente pensar na relevância que o SUS tem para o nosso país, né? Muito se critica, muito se diz que não funciona. Quem está segurando o rojão de pandemia? Não é plano de saúde, não, né, gente? Somos nós, profissionais de saúde, da saúde pública, nós que fazemos pesquisa, entendeu? Nós que estudamos, a gente que está segurando esse rojão. Então, abraça o SUS, vamos lutar pelo SUS, minha gente. Ontem eu estava ouvindo, viva o SUS. Ontem eu estava ouvindo um companheiro nosso da bancada, o Paulo, lugar da liderança do PCdoB, e ele disse assim, ocupa a cadeira da presidência a ignorância, assessorado pela estupidez. Então, é difícil, né? Quer dizer, que isso aí eu acho que não tem jeito. Eu estava imaginando o Bolsonaro ouvindo vocês dizendo assim, eu não entendo nada disso aí não, tá ok? Ou seja, tem jeito, são ouvidos moucos, né? Não adianta, quer dizer, há um núcleo olavista, né, da terraplanista contra a ciência, contra a sociedade, é o que você diz, há uma opção pela necropolítica, ou seja, eles querem eliminação de demandas, não estão nem aí, né? Então, é muito difícil, né? A ideia, na verdade, quer dizer, o sentimento que o povo acaba tendo, assim, você não dá conta, pega o boné e tchau, né? Porque como é que nós vamos continuar? Quer dizer, é muita má sorte desse país, né, ter uma pandemia dessa com um presidente desse, né? Quer dizer, você veja que em muitos países, mesmo o presidente de extrema-direita, estão tendo outra conduta, né? Aqui, além de se associar à extrema-direita, né, há uma ignorância, há uma negação da ciência, há uma coisa obtusa. Quer dizer, aqui nós agregamos mais coisas, né, muito ruins para a sociedade brasileira nesse momento. Então, nós estamos com um grande risco de perder mais vidas por conta disso. É muito dramático, é muito triste que tudo isso esteja acontecendo. Mas, como continuo dizendo, nós estamos no campo dos otimistas, vamos seguir, vamos passar. Lutar. Vai passar. Espero que passe isso tudo. Vai passar tudo. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que foi muito, muito legal. E acho que quem nos ouviu hoje, e ouviu principalmente vocês, acho que sai mais assim, compreendendo melhor o que fazer, como se comportar e com a cabeça mais tranquila e mais inteiros para poder enfrentar tudo isso. Obrigada, viu, Eliane? Obrigada, Pedro.
Estamos juntos aí. Obrigada, Bruno. Obrigada, Pedrinho, que está aí no corte. Até na direção. Nosso diretor, Pedro Rocha. E amanhã, você que está acompanhando aí, ó, antes da gente encerrar essa sala, dá para falar, Pedro? Ele que está aqui no ponto. Amanhã temos Manuela Dávila e a atriz Guta Stresser aqui na nossa live, 11 horas. 11 da manhã, né? 11 da manhã. Gente, beijo. Beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigada.